A graça e a paz, meus amados. Que bom estarmos aqui reunidos mais uma vez, né? Em mais um fim de semana, um sábado à noite, para estudarmos um pouquinho mais da palavra do Senhor. Hoje temos a lição 7, que diz que o povo de Deus deve se afastar do mal. Lembrando que nós estamos na terceira revista, referente ao terceiro trimestre de 2020, que tem por tema, né? O tema central da revista é os princípios divinos em tempos de crise, né? Foi uma revista que caiu no tempo certo, a temática dele, levando em consideração também essa questão da pandemia. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o fundo musical. Oh, glória! E hoje nós estamos aí com a lição 7, o povo de Deus deve separar-se do mal. E você que já vem nos acompanhando tem percebido toda a dinâmica, toda a trajetória, né? Toda a contextualização da história bíblica que veio desde o despertamento de Daniel para a reconstrução do templo, para a reconstrução dos muros. A aula passada, né, nós vimos o trabalho fantástico desse personagem maravilhoso que nos serve de testemunho de vida, que foi Neemias, não é? E hoje, depois dos muros levantados, as brechas, as fendas tapadas, a vigilância toda posta, agora vamos começar a cuidar do que está dentro, do que está internamente, o que precisa internamente ser guardado. Lá na história era a cidade, né? E aqui na nossa realidade, aqui na nossa contextualização, trazendo para a nossa situação, somos nós, que é o nosso templo, né? Nós somos templo de morada do Espírito Santo. Quando cuidamos e zelamos para que os nossos muros de fato estejam fortes, sem salitre, né? Sem brechas, sem fendas, sem infiltrações, sem vigilância, quando nós cuidamos de tudo isso e esse muro é forte, essa etapa agora de passar a entender de fato que o Espírito Santo quer mais da gente, no sentido de crescimento, amadurecimento e aproximação com Ele, é aí onde nós vamos estudar a palavra. O Espírito Santo ministra, o Espírito Santo toca o seu coração, toca o meu coração, e ele também convence do pecado, não é? Aqui nessa lição, né, desde já, como eu faço todas as vezes, eu quero agradecer mais uma vez aos amados lá da EBD Panorama, né, que disponibilizam esse material maravilhoso, esse material visual para nós. Tem que orar muito por eles, porque a gente sabe, a gente que não só está envolvido com a obra do Senhor, mas tem os nossos afazeres, os nossos compromissos, o nosso trabalho aqui na terra, a gente sabe como é desafiador. Escutamos sim o chamado de Deus para estar à frente quando recebemos o convite da irmã Ana, que é a nossa missionária, a fundadora lá do nosso ponto de pregação, aqui no bairro do Cruzeiro, na cidade de Campina Grande, e foi ela junto com a irmã Estela que me resgataram, né? Local não foi uma igreja institucionalizada, uma determinada denominação, mas foram pessoas que foram tocadas em algum momento, né, para fazer o ID do Senhor, e foram elas que conseguiram, né, ser canal do Espírito Santo, canal de Deus, para enviar aquela mensagem naquela noite. Uma vez eu acho que eu contei parte do meu testemunho terça-feira passada na live, não era nem intenção, mas o Espírito Santo começou a ministrar e nós falamos, né? Então é assim, quando estamos de fato com nossos muros fortes, quando buscamos e nos esforçamos para nos afastar do que é mal, do que Deus, né, nos indica através das suas escrituras sobre o que devemos deixar,
para seguir o seu Filho amado Jesus Cristo, que é o único que pode, né, me dar essa condição de salvação, se eu segui-lo e tentar ser pelo menos próximo do que ele foi, porque perfeito eu não serei, mas esse é o objetivo, né, do que as Escrituras deixam, que nós sejamos imagem e semelhança. Então, tem sido assim, sabe? O Senhor tem trabalhado nas nossas vidas, tem trabalhado na vida dos irmãos, e toda honra e toda glória seja dada a Ele, às amadas, né? A esse povo que muitas vezes nem aparece aqui nada, né? Nem aparece para vocês visualmente, mas são pessoas que cumprem, né? Que são responsáveis, que são dedicadas num ministério de intercessão, e está aí, não é? Eu não digo que estamos colhendo frutos porque não há intenção nossa de abrir ministério, por exemplo, né? Não há intenção de abrir um novo ministério. Estamos aqui fazendo o ID, aproveitando o canal que a tecnologia nos proporciona para estarmos aqui humildemente, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela palavra revelada, porque se não for por Ele, eu não tenho nada o que dizer aqui para vocês em cada ministração e em cada live. E assim tem sido para a honra e glória do Senhor, porque o que o Senhor tem falado aqui, Ele tem cumprido na vida da irmã Nicinha, na vida da minha esposa e na vida dos amados, porque nós temos ouvido os testemunhos, aqueles que de fato têm posto em prática todos os ensinamentos bíblicos. Não são os ensinamentos inventados ou sugeridos por Emiliano, por missionária Nicinha, não. São os ensinamentos bíblicos que inclusive temos feito, como é que eu posso dizer assim, em cada ministração temos inclusive colocado as referências em tela para vocês observar, que é a palavra do Senhor, é o que Ele espera que nós sejamos. São todas as coisas que precisamos de fato abrir, de fato reconhecer e assumir você como uma nova criatura, né? Um batismo, um arrependimento, lançar-se para Cristo requer de fato abdicarmos, né, de muita coisa, se não tudo, do que nós éramos, para se fazer novo, até porque a palavra diz que eis que tudo se fez novo, aleluia, louvado e engrandecido é o teu nome. Então, sem mais delongas, nós já estamos com 8 minutos de ministração. Digo aos irmãos que hoje seremos um pouco mais objetivos, né, mas sempre deixando, né, dando liberdade ao Espírito Santo para ele falar, para tentar, né, não prolongar tanto a live. Eu sei que as ministrações, o que o Espírito Santo tem falado aqui durante o comentário dos slides tem sido maravilhoso, porque é uma coisa que não tem sido, por exemplo, planejada. Eu que estou na técnica também, estou apresentando aqui para vocês e estou na técnica, né, mexendo nos botõezinhos, fazendo transições de tela, por exemplo, né, a parte do comentário entre slides, isso aí a gente não roteirizou, não tem escrito aqui, não está em tela. Muitas vezes vocês me veem aqui olhando para um lado e para o outro, é porque eu estou com 2 monitores aqui e tem uma câmera para olhar para você. E nesses 2 monitores tem a parte técnica, né, que compõe essa transmissão para vocês, e na outra aqui, a outra tela, por muitas vezes tem um WhatsApp, tem uma referência que precisa ser lida, né, uma referência bíblica, ok, irmãos? Então, tem sido assim. Se o Espírito Santo não falar, né, aos nossos corações, não teremos nada o que fazer aqui, certo? Se não apenas contar histórias, só contar histórias, amém? Então vamos começar a ministrar a nossa aula, não é? E como vocês verem aqui, a capa da nossa lição 7, o povo de Deus deve separar-se do mal. Neemias, Esdras, vão, de fato, vamos dizer assim, pegar pesado com o povo, porque se o templo foi erguido,
Se os muros foram erguidos, agora nada mais do que fazer o quê? De buscar, já que essa história é do Antigo Testamento, Jesus Cristo ainda não tinha aparecido, nada mais do que buscar o que a lei de Moisés falava agora e fazer com que o povo de Israel, vendo todas essas maravilhas, templo reconstruído, muros levantados, solidificados, portões, vigias, tudo organizado, nada mais certo agora do que voltar a cumprir, né, o que Deus tinha determinado através de Moisés ainda lá atrás. Porque nesse momento da história, esse povo de Israel, por vezes foi agraciado com muitos milagres, muitos livramentos, ganhou muitas batalhas, reconhecia como talvez que uma criança bem novinha que ganha um presente, fica feliz, brinca com esse presente 2, 3 dias ali, né? No quarto, quinto dia, uma semana, ou já deixa de lado o presente, né? Ou começa inclusive a quebrá-lo, né? Já começa inclusive a o quê? A quebrá-lo, não é? E tem sido assim, se nós trouxermos essa mensagem para nossas vidas, muitas vezes a gente tem recebido milagres propriamente ditos. Milagres, não só relacionados, por exemplo, à saúde, mas milagres em relação a situações que seriam impossíveis de acontecer aos olhos de qualquer pessoa. Inclusive você pode até já ter recorrido a cargos, a pessoas que assumem, não funções que você dizia, não, se eu conseguir falar com essa pessoa tem poder de resolver isso para mim. E por vezes você não quebrou a cara, a pessoa não pôde resolver. Sabe por quê? Não foi nem por má vontade dessa pessoa, mesmo que ela não seja cristã, mas é porque Deus diz que quando ele abre uma porta, ele abre, mas também quando ele fecha, ele fecha. E por vezes ele precisa fechar essa porta para que nós possamos reconhecer, né, que sem ele nada poderemos fazer. É por isso, se eu não buscar de fato, de corpo, alma e espírito, não me doar, não amadurecer, não solidificar essa fé, uma palavra tão curta, duas letras, uma vogal, uma consoante e uma vogal, monossilábica, mas de uma força tão grande. E as pessoas precisam se debruçar de fato no que é fé e deixar o acaso. Eu digo porque eu já passei muito por isso. Passava por circunstâncias complicadíssimas na minha vida. Pedi a Deus, né? Porque até aquele que se diz que não crê em Deus, na hora do desafio, né? Na hora que a coisa aperta, começa, Jesus me ajude, né? Deus me ajude. E aí recebe. Aí veio as coisas na cabeça, não foi uma coincidência. Foi coincidência, é porque tinha de acontecer. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. A música é muito bonita, mas enquanto cunho religioso, enquanto amadurecimento espiritual, ela é totalmente contrária àquilo que a Bíblia, né, quer trazer enquanto condição de salvação para mim e para você. O cristão não vive no acaso, não aposta no acaso, ele não aposta na sorte, ele aposta na salvação, ele crê que clamando e orando ele vai conseguir aquilo que Deus achar que é bom, perfeito e agradável. Porque o que eu preciso receber precisa ser para Deus bom, perfeito e agradável aos olhos dele. Porque no que eu receber como bênção, quem vai ser glorificado é ele. Por isso que a gente diz que é tudo dele, é por ele e para ele. Interessante que nós viemos repetindo isso por vezes em lives e lições.
eu uso o fruto da bênção, eu uso o fruto do milagre, mas quem tem que ser glorificado enquanto pessoa de Cristo, cristão aqui, quem tem que ser glorificado é Ele, o Deus Todo-Poderoso, que tudo pode e que cuida da gente. Mais do que dar, né, como um pai que não aguenta, não suporta o choro do filho e acalenta, não sei como é o termo aí que as pessoas usam, né, a criança e dá qualquer coisa para ela e vai acostumando, não estou dizendo para você nunca, né, dar um presente, um brinquedo, uma coisa, um agrado ao filho, não. Mas todas as vezes que ele começar a cantar de galo e ele vai crescer, imagina se tu tiver aqui e tá bonificando, dar alguma coisa para calar a boca dele. Imagina se Deus fizesse isso com a gente. Eu acho que a gente de fato estaríamos perdidos. Porque se ele faz o que ele faz e a gente ainda continua ingrato e esquece fácil. Eita, povo ingrato, viu? O tal do cristão, principalmente. Porque quem está no mundo está perdido, né? Que ainda não encontrou a luz. Esse aí não, estou falando nós próprios aqui, eu, você que está aí do outro lado. Nós somos ingratos, a palavra é essa, nós somos muito ingratos. Muito. Vou passar a usar a partir da terça-feira próxima. É uma figura que nós vimos, eu acho que foi na lição passada, a respeito da forma como Neemias, enquanto, né, Jesus Cristo ainda não tinha vindo, era Velho Testamento, enquanto fiel a Deus, né, fiel no Deus Todo-Poderoso, as etapas que compunham, né, esse case de sucesso que foi Neemias. E no slide, eu lembro que no primeiro slide mostrava o que precisava ser feito, e no slide seguinte só mostrava o que de fato nós cristãos fazemos, que só fazemos pedir. Não agradecemos a Deus, não louvamos a Deus, né? Não jejuamos quando possível, né? Quando possível, não louvamos a Deus, já falei. Não fazemos também, que não é o tema de hoje, nem eu vou entrar nisso, né? Não damos o nosso dízimo, porque quem se diz cristão, né, reconhece a questão do dízimo. Não precisa nem aqui entrar em detalhe. Não, porque é certo, não quero nem entrar no mérito. Aquele que é lavado e remido e que começa a entender de fato o que é de Deus, o que precisa ser dado a Deus, ele reconhece o dízimo, não entra nem em detalhe, não entra nem em discussões vazias, porque ele faz a parte dele sabendo o que ele está fazendo e para quem ele está fazendo. E o problema é que nós somos reducionistas, né? E nos achamos numa condição de importância tal, sabe? Que é como, ao invés de eu servir a Deus, é como se eu achasse que toda vez que eu quiser, Ele quem tem que me servir. Essa é a verdade. Essa é a verdade e esse é o engano. Muitos, né? Não são poucos não, muitos pensam assim. Muitos pensam assim. Que o Deus está para me servir. Na hora que eu quiser, Ele tem, e é logo Ele tem. Ele tem que me servir. Ah, se Ele não me servir, aí fica logo trombudo, né? Já não começa a louvar, e outros terminam até abandonando Deus. Porque a falha está aí no entendimento. Sou eu que, independentemente dos meus quereres, das minhas vontades, dos meus desejos, independentemente se eu estou precisando de algo material hoje, aqui na minha vida, independente, ainda que eu tenha tudo, mas é a Deus que eu preciso servir. É por isso que na palavra, no Novo Testamento,
o Senhor, né, através das parábolas, ele diz que vai ser muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Mas isso eu quero que você entenda, que eu não estou dizendo que você aqui, que tem uma condição de vida, graças a Deus, hoje boa, não vai entrar no céu. Mas ele diz que é por conta do orgulho. Ele coloca o rico aqui, né, na figura, ele usa a figura do rico aqui como que fosse uma pessoa que se tornou autossuficiente. Né, e que agora, né, e até os enganos, diz assim, não, agora eu vou dar uma folguinha para Deus. Aí é nessa folguinha aí que vai esfriando, ó. E o problema tá, enquanto a gente estiver no tempo da graça, tá bom. O problema será quando ele voltar e você não tiver mais a condição de se arrepender. O problema todo é esse. Nós estamos com 20 minutos de ministração. Parece que não iniciamos a lição. Iniciamos sim, que faz parte também da questão da temática do povo de Deus deve separar-se do mal. Mas eu vou voltar aqui para o slide, para a gente ir seguindo o roteiro, tá certo? Mas sempre que o Espírito Santo tocar aqui, para a gente fazer uma parada e tecer um comentário que venha, né, o que eu estou falando aqui está servindo primeiro para mim. Eu vou parar sim. Amém? Então vamos começar de fato. Nós temos a leitura bíblica em classe que se encontra no livro de Esdras, capítulo 2, dos versículos 59 a 62, que diz que também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Arsa, Querube, Adã e Imer. Porém, não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, se de Israel eram. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Basilai, que tomou mulher das filhas de Basilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. A leitura bíblica em classe ainda continua também no livro de Esdras, agora no capítulo 4, versículos 2 e 3. Chegaram-se a Zorobabel, né? Lembra-se de Zorobabel, que foi responsável pela construção do templo, e aos chefes dos pais, e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Ersa-Adom, rei da Assíria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sóis a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Eu só quero dizer a vocês assim, ainda tem mais uma referência aqui agora em Esdras 6. A primeira vocês viram aqui, que é a questão dos personagens que queriam ser reconhecidos, porque já havia vamos dizer assim, uma determinação, inclusive eu vi isso no livro de Neemias, em relação a manter puro. E aí a gente não está falando, por exemplo, em relação ao que foi a raça ariana de Hitler, não. Tá certo? Mas havia, inclusive isso lá no tempo de Moisés, quando Moisés ainda estava com o povo no Egito lá, no Egito não, já tinha passado e estava no deserto, já havia uma orientação de que o povo não fizesse casamento nem se misturasse com outros povos, porque era só mais uma questão de sangue? Não! Porque aí é como seria assim os costumes, né? O povo de Israel passou por uma experiência maravilhosa, milagrosa, que foi o resgate do Egito, né? Eles viram as pragas, viram como Deus agiu para cumprir a promessa lá, né, de liberação deles como, enquanto escravos do Egito. Passaram ali naquele mar, né? O mar se abriu, quer dizer, passaram 40 anos no deserto e o Senhor cuidando deles, tá certo? Então, Deus queria que eles se mantessem ali, né? A linhagem se mantesse ali, porque era um povo fiel que passou, meu amigo, passou nessa condição, que viveu esse sobrenatural, que viveu esses milagres.
E como o povo ainda no Egito, na passagem no deserto, por vezes se esqueceu de Deus, e algumas vezes Moisés teve que puxar a orelhinha lá, porque era fácil, né? Recebia o milagre com 2, 3 dias, já estavam murmurando, né? Neemias reitera isso aí, por quê? Porque, inclusive, não foi diferente. Mais para frente, o povo voltou de novo à idolatria, né? Mas nesse momento aqui, por conta da lição, a intenção era essa, que você não casasse com outro povo que não reconhecesse Deus, por exemplo, como supremo, como, né, como majestoso, como aquele que cuida. Foi mais por isso aí. Aí na segunda ele volta para a questão do Zorobabel, enquanto o Zorobabel estava lá construindo, né? Construindo o templo, tinha gente que queria ajudá-lo, né? E aí Zorobabel já tinha recebido dos profetas, né? Que só deveria de fato colocar a mão na obra ali o povo, né? O povo de Deus, vamos dizer assim, aqueles de Deus, os que foram indicados, né? Foram revelados, vamos falar assim, revelados para Zorobabel, que de fato deveriam colocar a mão na massa para edificar o templo e não botar qualquer pessoa para estar ajudando, sabe? Foi mais por isso, manter a santificação, quer seja na oração, quer seja na vida cotidiana, né? Quer seja nos seus projetos. Há essa preocupação. Não se misture, porque há uma tendência da gente, quando a gente começa a ouvir outras filosofias, não é que você não vai ouvir, inclusive você tem que estar preparado. Por isso que eu vou voltar para a minha tela, por isso que nós devemos estar preparados, amadurecidos, inclusive no conhecimento, porque é impossível nós não mantermos relações interpessoais, relacionamentos sociais neste mundo, é impossível. Não tem como você ficar totalmente isolado. Mas o que Deus diz aqui e o que essa lição quer mostrar para a gente é que resolveu o que tinha de resolver. Se você, dentro daquilo que é certeza, é salvação para você, você passou a mensagem que o Espírito Santo mandou e o cabra não quis, tá certo? Não deve bater boca, a sua parte foi feita. Não fique ali, corra as léguas. Porque primeiro, ou vai se haver embates, divergências de filosofias, ele vai querer dizer que ele está certo e você também. Não vai ganhar, ninguém vai ganhar nada com isso, só vai ganhar inimizade. E o princípio basilar de Jesus Cristo é o amor. Por mais que eu tente eu estou fazendo o ID do Senhor e eu tente pregar e eu tente passar aquela mensagem, mas a pessoa não quer, você diz, fique na paz. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando e que continue nos dando oportunidade, inclusive porque estamos ainda no tempo da graça. E sai. Quem está dizendo isso a vocês foi uma pessoa que, por falta de preparo enquanto jovem, se deixou levar por filosofias. Porque na hora, enquanto a gente está aqui, né, firme, em pé, não é qualquer filosofia que vai balançar a cabeça da gente, não. Mas e chega uma mensagem de urgência aí, aconteceu um desastre, uma coisa que você não estava preparado, não é? Que mexe com as suas estruturas, não é? Que por vezes a intenção não é essa, mas a gente não pode ser hipócrita. Parece que a gente quer passar pela descrença, né? De fato deixar o Senhor, achar que tudo aquilo, toda a caminhada não passou de um acaso, de uma coincidência. Aí vem a filosofia, né? Com sutileza balançar você, e é o que acontece. É isso que a lição, né? A leitura dessas duas primeiras referências toma a respeito do tema central de hoje, que é o povo de Deus deve se afastar do mal. E a última referência, que está em Esdras, capítulo 6, versículos de 2 a 4, diz que em Acmetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial. Vocês sabem o que é um memorial? Tá bom de pesquisar. E que dizia assim, no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem:
com respeito à casa de Deus em Jerusalém. O rei, o primeiro rei que foi tocado por Deus para liberar o povo do cativeiro e dar a condição, né? Está lá naquela lição que a gente viu quando Zorobabel recebeu, né, a determinação, a orientação do rei Ciro para voltar e reconstruir o templo. Ele disse assim, o rei Ciro: essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios e seus fundamentos serão firmes. A sua altura será de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. E nessa referência, nessa terceira referência da leitura bíblica em classe, né, o autor aqui da lição, ele nada mais está mostrando, né, a questão de como Deus tocou no coração do rei, de um rei, vamos dizer, pagão, porque ele não era da nação eleita, ele não fazia parte do povo eleito, né? E reitera, através do memorial, do documento lá, ó, que tudo vai ter que acontecer assim, as despesas vão ser pagas, etc, 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 etc. Quer dizer, eu só vejo assim que quando Deus de fato quer fazer alguma coisa na nossa vida, ainda que nós sejamos fracos e desobedientes, Ele levanta para vir falar, sabe? E como diz assim, olha, acorda, porque quando eu quero fazer, engraçado, Emiliano, se tu não quiser fazer, eu vou levantar o outro que vai fazer. Mas eu estou passando aqui na tua cara que eu sou Deus Todo-Poderoso, que quero ajudar, e eu quero que você faça o que eu estou pedindo para fazer, mas eu quero que você entenda que eu vou dar as condições. Não fuja como Jonas, por exemplo, fugiu. Essa foi uma pregação, acho que sexta-feira, que nós ouvimos também, num culto de doutrina, né? Jonas fugiu. Jonas obteve uma revelação do Senhor. E nessa caminhada aqui de descobertas, né, das maravilhas que o Espírito Santo, né, age na nossa vida, eu entendo que naquela época, para uma pessoa receber uma revelação de Deus para fazer o ID dele, ali no Velho Testamento, a pessoa subtende que já estava na presença do Senhor, já vinha fazendo algumas coisas, mas chegou uma missão muito difícil para Jonas, né? E ele quis se esconder de Deus, mas não teve como, né? Não vou entrar aí, porque senão a gente vai desviar muito da lição. É uma boa também você conhecer, né, se você não conhece a história de Jonas, amém? O texto áureo da lição diz que pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, eu vos receberei. Tá vendo? Não toqueis em nada imundo. Quando nós conhecemos, quando nós tomamos ciência da palavra, tudo aquilo que era desconhecido e que passou conhecido para a gente e que a gente sabe que é de desagrado ao Senhor, é imundo, é pecado. Aí vem, a verdade prática diz que o mundanismo na igreja, o mundanismo na igreja, viu? Não é o mundanismo no mundo mesmo, não, na cidade, no meio da rua, não. É o mundanismo na igreja, corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Infelizmente, né, nós só continuamos a ver casos e casos e mais casos de igrejas, inclusive tradicionais, que praticamente se acabaram por conta, né, da falta de vigilância e da abertura de muitos costumes, né, de muita renovação aí, o mundanismo sutilmente adentrou as portas das igrejas. Amém? A introdução. Depois de anos no cativeiro babilônico, nesta lição iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram, olha mesmo, para viver na nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém. Uma vida comunitária conforme os ritos da lei. Foi aquilo que eu acabei de dizer, falei no início. Passaram um bom tempo aí sob cativeiro da Babilônia. Muito tempo, foi um dia, uma semana, 2 anos, não passaram um bocado de tempo. E depois de ver tudo aquilo, maravilhados, eu disse, não, agora a gente precisa acertar. Será que não está na hora de você também começar, né? O Espírito Santo, deixa o Espírito Santo te convencer. Será que não está na hora? Não estou dizendo que você está desviado, não. Mas será que não está na hora, de fato, agora, a reconhecer e ver que você precisa viver uma vida santa e usufruir para a honra e glória do Senhor
dessa sua escolha, dessa sua postura. É um desafio. É um desafio que o Senhor, que o Espírito Santo está falando para você agora. Eu fosse você, eu apostaria. Não por mim. Não por mim. A vantagem desse programa, né, é que você assiste, você tira as suas conclusões aí, e você não precisa responder nada para mim, não. E não é para responder nada para mim mesmo, não. Mas para quem você deve responder, ele está aí do teu lado. O Espírito Santo faz morada em ti. Se tu já confessasse Jesus. Se não, ele está doido para fazer morada em ti. Amém? Então aí começa a questão, né? Aí a gente vai necessariamente para a lição, para o contexto histórico, né? Que somente o tópico 1 diz que somente os judeus retornariam a ajudar. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica fariam parte daquele grupo que retornaria para ajudar. Deus não aceita mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. Eu acho que mais claro do que isso não existe. E esse ponto só vem falar exatamente aquele primeiro, a primeira referência lá da leitura bíblica que nós fizemos. Quando os amados foram olhar, porque aí para comprovar, a pessoa iria ter que fazer mesmo que um estudo na árvore genealógica, como se diz, para ver se de fato eles eram puros, né? Se eram judeus puros ou se tinham sido gerados a partir, né, de uma mistura de povos, de judeus com outros povos, a qual Deus, né, já tinha dito nas suas palavras, nos seus escritos, que não queria. E agora, mais do que nunca, né, Neemias bateu muito nisso também, viu? Bateu muito nisso também. Não fazia parte do grupo de retorno a Judá. Os judeus mestiços, nascidos de casamentos mistos na Babilônia. Quando no tempo do cativo, o povo estava cativo da Babilônia. Alguns adoraram lá, passaram a adorar os deuses lá, casaram também com o povo de lá, né? E judeus cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias. Inclusive está aí, em relação a esse segundo tópico lá, está lá em Esdras, capítulo 2, versículos 59 a 62. Importante. Aí foi aquilo que eu vinha dizendo. Em Jerusalém, a reação de Neemias contra os casamentos mistos fez-se pronta e energicamente. Neemias foi, olha, exemplo. A história de Neemias é exemplo também para a gente, viu? Claro que nosso foco é Jesus. Mas tem personagem bíblico que a gente tem, né, dá gosto de você ouvir, sabe? E vontade, muitas vezes, no que for possível, se espelhar. Aí ele diz aqui, ó, dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando. Prevaricando é você não fazer aquilo que Deus manda. Olha o que é prevaricar. O que é essa palavra, esse verbo? Prevaricar. Bota aí do Google, no dicionário, que você vê. Não é? É saber o que tem para fazer e não faz. Você está prevaricando. Aí ele diz, prevaricando contra o nosso Deus. Eles sabiam o que Deus queria, mas não faziam. Estavam prevaricando, casando com mulheres estranhas. Por que vocês estão casando com mulheres estranhas se sabiam que Deus não queria? Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate. Eita, o caba lá que deu trabalho, viu? O Sambalate, Tobias e Sambalate deram trabalho lá, viu? Para o povo durante a reconstrução. O Oronita, pelo que eu afugentei de mim. Que nem conversa. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio. Está vendo? Contaminaram o sacerdócio, como também o conserto do sacerdócio e dos levitas. Neemias não pegou leve. Aí vem aqui para o Novo Testamento ainda como importante. Ó, o apóstolo Paulo adverte os cristãos sobre o perigo do jugo desigual. Está lá em 2 Coríntios, Novo Testamento. Jesus Cristo, nova aliança, né? Nova condição de salvação. Nós fomos colocados dentro, né, como povo que pode ser salvo, não são mais judeus. Novo Testamento, você precisa se apropriar disso. Ainda não é casado, nem ajuntado, pense nisso. A palavra de Deus diz, não é porque eu gosto, porque ele é lindo, ou não é porque ela é linda, porque é maravilhosa, porque é educada. Mais na frente vai dar problema, porque as ideologias, a filosofia de vida de um dos dois
é incompatível. Eu vou conseguir mudar ele. Meu irmão, pode ser até que aconteça, mas é difícil. Sabe por quê? Porque sabe o que é uma corda de cabo de guerra, né? Mas na frente, depois que o casamento, né, passar de fato a ter o amor de convívio, o amor de cuidar, né, o amor mais eros, o amor erótico, né, que já vem desde a descoberta de paquera, namoro, estou nem falando de ato sexual, mas de desejo, que para o cristão ele se completa quando casa. Mas aí quando aquilo começa meio que, entre aspas, esfriar, que não deve, mas não está mais com aquele ânimo como era em tempos, né, de recém-casado, por exemplo, o amor ele vai mostrar no cuidado, do zelo. Aí, olha o cabo de guerra. Quem está certo? Não, quem está certo sou eu. Você tem que dar o braço a torcer porque eu acredito que é assim. Aí o outro, não. Mas você já me conheceu assim. Você já me conheceu assim e sabe que eu gosto de fazer isso e toda vez deu certo. Olha o problema. Olha o problema. Às vezes de muitos casais. Olha o problema de muitos casais. Julgo desigual. E a Bíblia fala nisso. Fala nisso. Se você não sabia, fique sabendo. Está lá a referência. 2 Coríntios 6, 14 e 15. Tá certo? Você precisa, se você é cristão, se você está buscando de fato, não é cristão de carteirinha não, viu? É cristão de fato, busque, peça ao Senhor, né, uma indicação de um companheiro que também comungue, né, dessa mesma crença, né, dos mesmos hábitos de gostar de ir à igreja, gostar de servir ao Senhor, gostar de louvar, gostar, dentro do possível, de orar. A gente devia até orar mais, inclusive eu estou me colocando nisso, nessa condição também, mas precisamos buscar essas afinidades cristãs, Amém? Ainda dentro do ponto 1, diz que há registro de experiências anteriores. No trajeto pelo deserto, a caminho de Canaã, o povo da mistura foi fonte inspiradora de murmuração. Aqueles que deram mais trabalho a Moisés foi o povo que, né, desobedeceu, que veio desobedecendo as ordens, né, do que estava escrito. A murmuração denuncia um ingrato, aquele que só faz reclamar, mas não quer pagar um preço de oração, não quer louvar a Deus, sabe? Não quer fazer o que Deus pede que nós façamos enquanto cristãos. Bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer. Teve um momento deles dizerem a Moisés que se arrependeram, né? Viram o mar se abrir, viram as pestes, viram Deus, mas teve tempo no deserto deles chegarem para Moisés, né? Quando diziam que estavam com sede, que diziam que iam morrer de sede, que achavam melhor era melhor que nós estivéssemos na escravidão, pelo menos eles estavam lá no rei, por mais que o trabalho fosse muito, né, exigido, né, fosse muito, tivesse que fazer muito sacrifício para trabalhar, mas de lá pelo menos a gente sabia que não ia morrer. Acontece isso, murmuradores, ingratos, sabe? Pessoas que só querem olhar para o próprio umbigo, que querem ter Deus como uma pessoa só para servir-lhe. E não quer servir a Deus, quer Deus como um amuleto. A gente tem falado também muito disso. Deus como um amuleto, Cristo como um amuleto. Eu estou aqui porque se você não clamar o sangue de Cristo, se você não fechar suas brechas, sabe? Se você não buscar uma vida de santificação, não vai ser cruz, não vai ser colarzinho, não vai ser tatuagem, um Deus é fiel, sabe? Não vai ser, você tem que fazer a sua parte, você tem que buscar a santificação, você tem que fechar suas brechas. Se você não tirar a pedra, se você não fizer o que você precisa fazer, Deus não vai fazer, porque Ele não é capacho seu. Desculpa o termo, mas é isso. Deus não é nosso capacho. Nós é que estamos nesse mundo para servi-lo, Aí como servos fiéis, sabe?
de coração quebrantado, fazendo as coisas sem buscar, sabe, vantagens, porque sabe que precisa fazer como nova criatura, aí o nosso Deus, que é rico em amor, em benevolência, em misericórdia, sabe, aí nos agrada aqui na terra, porque o prêmio maior, a promessa maior não está aqui, mas ele faz por a gente aqui também. É essa a diferença. Vamos dar sequência. O povo indo para a terra que mana leite e mel, com saudades das comidas do Egito. Foi o que eu acabei de dizer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também os pepinos, das melancias, dos alhos poróis, das cebolas e dos outros tipos de alho. Mas agora perdemos apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. Deus deu de comer 40 anos ao povo, não deixou ninguém morrer. E os murmuradores, os ingratos, queriam voltar para o Egito porque disse que a comida de lá era melhor. Poderia, aí sou eu, viu? Poderia ser até que fosse melhor, mas bem temperada. Saciava a fome, o desejo de comer algo diferente, aí depois não tinha proteção, né? Não estava sob a poderosa mão do Senhor, que faz tudo por nós, tudo. Se você deixar, Ele vai fazer tudo por mim e por você. Tudo, tudo. Ele vai fazer tudo por mim e por você, se eu e você deixar. Vamos seguir. A gente só fala o que o Espírito Santo manda. Quando Ele manda calar, a gente cala. Síntese do tópico 1. Deus não aceita a mistura do seu povo como o mundo. Isso aí foi o que a gente pôde, destacar, discutir agora nesse primeiro tópico. Tópico 2. Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Nós vimos também, lá na leitura bíblica, quando Zorobabel não aceitou a ajuda dos outros. E ele, o subtópico 1 pergunta quem eram os samaritanos. E ele diz que os samaritanos foi todo o povo, que, vamos dizer assim, a mistura de povos que assumiu, vamos dizer assim, a cidade e o terreno, o espaço do povo, quando a Babilônia, está aqui até dizendo, quando eles se tornaram, quando Israel perdeu a batalha e que o povo, houve uma divisão, perdeu força, vamos dizer assim, porque o reino estava unido, perdeu força, e aí, lá na parte de Judá, se eu não estiver enganado, os samaritanos entraram, que era tudo esse povo. Por ordem do rei da Assíria, foram trazidos povos de Babel, de Cuta, de Ava, de Amate e de Servaim, que habitaram as cidades lá de Samaria. Amém? O rei da Assíria enviou-lhes uns sacerdotes dos israelitas para ensinar o povo da terra o temor a Deus. Assim, os samaritanos temiam ao... Qualquer coincidência é mera, viu? Ou qualquer situação aqui é mera coincidência da lição, viu? Depois que eu vi isso aqui, meu Deus. Olha mesmo os samaritanos. O rei da Síria enviou um sacerdote de Israel para ensinar o povo a ter temor a Deus. Aí os samaritanos, que era aquela mistura do povo, temiam o Senhor, mas também serviam a seus deuses. Tem muita gente dizendo aí que é cristão, aí a gente vê aí nas postagens aí, umas coisas meio troncha, meio aí, que se de fato conhecesse, a doutrina cristã, talvez por ciência, por ter ciência da doutrina cristã, não estaria aí talvez adorando algumas coisas aí, mas deixa para lá. E o 2, até aceitaram, os samaritanos aceitaram o ensino do sacerdote israelita. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não deixaram a idolatria, É mera coincidência. É coincidência demais para essas coisas acontecerem ainda em 2015 de agosto de 2020. Os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Quando os judeus começaram a construção do templo e dos muros, essas duas referências que vocês estão vendo aí, uma em Esdras, outra em Neemias, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. Mas aqueles que lideraram tanto a construção do templo quanto dos muros,
rejeitaram, porque eles sabiam o que Deus queria. Oh, glória a Deus, eles sabiam o que Deus queria. Eles sabiam com quem Deus contaria, né? De fato, para fazer a obra e para que o nome dele fosse glorificado. Amém? Essa atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar. Vamos se afastar de quem? Oh, beleza, que bota aí a referência. Daqueles que não têm a sã doutrina. Aqueles, sabe? Que não querem aceitar, só quer parte. Só que Jesus é amor, que Deus me perdoa. Beleza. Tá lá na sã doutrina, mas um cristão doutrinado, de fato, né, ele não vai buscar na Bíblia só aquilo que agrada para justificar ele não, viu? Eu vou até voltar a minha tela. O Espírito Santo está falando aqui para a gente. O cristão de fato doutrinado, ele não só busca, não fica zapeando a Bíblia para buscar versículos ou até temáticas isoladas que venham, né, a justificar o que eu estou querendo ouvir ou o que eu estou querendo, né, usar aquilo como justificativa para uma prática de vida minha, não. O verdadeiro cristão doutrinado é aquele que escuta as palavras que já são boas, porque se elas são boas é porque você, naquela área, naquele setor ali, você já se convenceu, o Espírito Santo já te ajudou a se convencer e a mudar. E lê e conhece o que ainda precisa ser transformado na tua vida, o que precisa, né, com jejum, com oração, ainda ser libertado. E o cristão doutrinado, ele lê tudo e conhece tudo. O que eu estou falando de tudo aqui não é decorar onde está a referência, não. Mas é entender os propósitos, entender a dinâmica de salvação, entender a dinâmica de que quando eu aceito Jesus Cristo, eu sou nova criatura. É isso que eu estou dizendo. Amém? Vamos voltar lá, que isso foi só o primeiro ponto. O segundo, devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular, sabe? Que um dia está com Deus, no outro dia está com o pé no mundo. Um dia Jesus Cristo é meu amigo, no outro está invocando outras divindades aí. Num dia está num amor maravilhoso com Deus, no outro dia Deus é culpado por uma topada que ele deu, ele sai esculhambando Deus pela topada que deu, né? pela topada que deu e pelo ferimento que está no dedão do pé. Não sei qual é a topada aí que aconteceu na tua vida que tu andou aí falando mal de Deus aí. É momento de se consertar e pedir perdão a Ele. Amém? Vamos lá para o terceiro, ó. E o terceiro, ó. Devemos nos afastar daqueles que causam divisões. Tá, ó. Todos eles, há uma porção de referência aí. Amém? Reino de Deus não tem divisão. De Deus, aquele que professa, é isso que eu estou dizendo, que é verdadeiro cristão, não há divisão. As divisões que são colocadas, infelizmente, em igrejas, né? igrejas ditas cristãs, inclusive dentro da própria igreja evangélica, há divisões dentro da igreja evangélica. Mas isso aí é outro tema, eu não quero entrar não, mas o Senhor disse que nós devemos nos afastar do que é divisão. Porque o princípio basilar diz que é amor. Se o que eu entendo pela infinita misericórdia do Senhor é aquilo que está me ajudando a salvar, a ser uma nova pessoa, mas a outra pessoa não entende que é isso, paciência. Paciência. A gente não pode se intrigar. Então, tá bom, deixa ele viver a vida dele. Na hora que o Espírito, se houver oportunidade de novo, que o Espírito Santo colocar a gente frente a frente numa boa, para voltar ao assunto, amém. Se não, Deus cuida. Amém? Vamos voltar? Estamos avançando. Estamos com 54 minutos de ministração. E o subtópico 3, né?
casaram-se com as filhas dos judeus e samaritanos. Ó a mistura de novo aí, ó. E deram filhas aos judeus em casamento. Alguns caíram nessa armadilha. Alguns aqui, quem foram os caídos? Porque aí foi uma forma dos samaritanos em se infiltrar. Eles também começaram a ver a providência divina. Começaram a ver o holofote, os holofotes vindo para o povo de Deus naquela época. E eles queriam se beneficiar dessa situação. Aí qual foi a tática? Ó? Vamos misturar as famílias aí, ó. Vamos misturar as tintas. Vamos misturar as tintas. E foi o erro. Muitos caíram nessa armadilha dos samaritanos. Amém? Vamos seguir? Os samaritanos invejaram os judeus. Ó. Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Eles invejaram os judeus. Aí, quando a atenção dos habitantes da região passou para os judeus, eu acabei de falar, os holofotes. Ó. E os samaritanos encheram-se de inveja. Os holofotes passaram para os judeus, as atenções. Os samaritanos imaginaram que se conseguissem associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que eles, né? Como foi falado agora no slide anterior, quando eles, em alguns casos, conseguiram fazer com que seus filhos se casassem. Os samaritanos, a síntese, os samaritanos imaginaram que se conseguissem associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que estes. O tópico 3, retornando ao cativeiro. Então, Israel separou-se do mal. Está lá essa referência em 2 Coríntios, Novo Testamento. Por isso, eles conseguiram concluir a construção do templo e reconheceram, olha só, que Deus fizera esta obra. Foi com a ajuda divina. Como eles se separaram do mal, fizeram exatamente como Deus revelou para o líder Zorobabel, o profeta que foi levantado também. Tiveram êxito, tá aí. É case de sucesso, meu irmão. Dê ouvido e faça o que Deus está pedindo. Deus já vem pedindo muita coisa a você. E você sempre o quê? Procrastinando, né? Procrastinando. Não é prevaricar, não. Prevaricar é uma coisa. Procrastinar é o quê? Sempre botar para depois. Não, depois eu faço. Não, depois eu mudo. Não, deixa eu ficar mais velho. Não, porque velho, né? Mais velho, o cara não aproveita mais mesmo. Cuidado, viu, irmão? Cuidado, né? Cuidado, viu? Cuidado nessa procrastinação, viu? Cuidado que pode ser que não dê mais tempo. Aí depois não tem mais choro não, viu? Quando Josué se separou, ó, Deus existe a cidade do seu povo. O subtópico 2, quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Você quer milagre? Você quer maravilha? Você quer transformação? Santifique-se. Eles sabiam o desafio que iria acontecer. Mas o Senhor deu uma ordem lá ao sacerdote, ao líder lá. Santificai-vos, para que o Senhor possa agir em nosso favor. Santifique-se, meu amado. Não há mais tempo a perder. Santifique-se, busque a santificação. Buscar a santificação. Amém? O anjo do Senhor visita. Aí Josué perguntou ao anjo: que me diz, Senhor, ao seu servo? E a resposta que recebeu foi: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. Oh, glória a Deus. Você tem que deixar, você tem que se assumir, você tem que deixar, você tem que vestir, você tem que ter o estereótipo de Cristo. Não é paletó não, nem Bíblia debaixo do braço não, porque tem muita gente aí, pior do que gente do mundo, pecando nessas características. Esse estereótipo aí é mais espiritual e ele reflete no físico. O estereótipo é espiritual, mas ele reflete no físico, no que é aparente. Aí pessoas entendem que precisam mudar a aparência para se parecerem santos. São o quê? Lobos em pele de ovelhas. A mudança é de dentro para fora. Amém? Vamos para frente, vamos para frente. Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai, ó. Aconteceu isso. Quando Josué
com o rosto em terra, perguntou ao Senhor por que eles perderam aquela batalha. O Senhor respondeu: santificai-vos para amanhã. Se você mudar, não sei o que está acontecendo na sua vida, nem me importa, mas aquele sabe. Ele te diz nesta noite, ele te diz nessa oportunidade que tu está vendo esse vídeo. Quer vencer aquilo que te deixou para trás, que te deixou cabisbaixo? Você foi permissão de Deus perder, acontecer aquilo ali, para que você o busque mais. E assim com o que ele está te dizendo, foi o que ele disse lá. Santifica o povo e aguarda o que eu vou fazer amanhã. Foi o quê? Vitória. Anátema, foi quando ele disse, anátema no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Qual é o anátema que está na tua vida, meu amado? O Senhor não age, meu irmão. Não age, não se engane. Eu vivo uma vida meio cristã e está dando tudo certo. Meu irmão, não se engane. Não se engane. Porque eu só lhe digo uma coisa, por experiência de quem viveu, de quem passou, de quem negou Cristo por 3 vezes, assim como Pedro, eu também neguei. As coisas, eu estou meio cristão, isso é conversa, não preciso fazer isso, Espírito Santo, mas não preciso, está dando tudo certo, para que eu vou fazer? Cuidado, cuidado, cuidado. Deus exige santificação de seu povo para poder operar no meio dele. Quando, só complementando ainda a mesma coisa, a mesma que a gente falou ainda há pouco. Então a síntese do tópico 3, estamos terminando, viu, irmão? Só mais um pouquinho, aguenta aí. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com ele, sempre, né? Às vezes não, né? Quando precisa não. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal, é sempre, todo dia, buscando, se esforçando, não é só quando acontecem as coisas ruins não, ou quando está pedindo, né? Pidão e pidona, né? E o último tópico, creio que é o último tópico agora, devemos manter uma vida de separação do mal. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. E olha o que aconteceu. Se os samaritanos tivessem participado do culto dos judeus, teriam afastado a presença de Deus, uma vez que Deus não se une, eita Jesus, a idolatria. Isso não acontece nos dias de hoje não, né? Então, como eles obedeceram, Deus operou. Mas se alguém tivesse feito vista grossa e tivesse deixado os samaritanos cultuarem juntos naquele tempo, as coisas não tinham acontecido conforme, né, a narrativa bíblica mostra, né, apresenta para a gente, tá certo? E eu acho que essa palavra aí, que Deus não se une à idolatria, eu acho que isso só foi voltada mesmo para a história bíblica, porque estamos em pleno século 21 e as pessoas não têm mais ídolos, né? Não idolatram mais ninguém. Eu acho que nesse ponto aí, ironicamente, eu acho que a palavra está em desuso. Se acorde, irmão, se acorde enquanto é tempo, se acorde enquanto é tempo. Nós servimos a um Deus ciumento, ele é ciumento, viu? Ele zela por nós, mas ele tem ciúme da gente. Ele não quer dividir, né, o nosso culto, a nossa oração. Ele não quer que a gente divida nada com o outro, não. Se você também não sabia disso, saiba, viu? Saiba. A Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha da separação do mal. Aí está aí o salmista Asaf, escreveu no Salmo 73, na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos da inocência. Mas adiante Asaf entendeu que valia a pena servir ao Senhor, depois que quebrou a cara. Esse outro aqui que está falando para vocês, vocês não estão vendo, mas estão ouvindo a voz, também foi do mesmo jeito. E Malaquias respondeu aos que diziam ser inútil servir o Senhor. Malaquias 3,15. Há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor. Quebrei a cara. E a pessoa que vos fala aqui também pensava que poderia viver por mim mesmo, né? Que eu podia viver por mim mesmo. Devemos viver conforme a vontade do Senhor. Qual seria então a vontade de Deus para conosco? Eita, se tivesse mais tempo, eu ia falar perguntar para você. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Qual seria então a vontade de Deus para você? A primeira está aí.
A segunda, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Busque incansavelmente, incessantemente a santificação. 3, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo. Quem busca a santificação, quem preza por isso, né, pode até, sem querer, né, tocar na imundície, mas ele, na hora que toca, o Espírito Santo, né, já diz, olha, Emiliano, isso não é de Deus, isso não é bom. E você, como obediente, temente a Deus, você vai pedir perdão imediatamente por aquilo que infelizmente foi feito sem querer. Bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Olha em Colossenses, ó, Deus garante aos que vivem assim, que assim vivem, plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual deles está garantido. Colossenses capítulo 1, versículos 6 e o versículo 10. Vamos para frente, estamos terminando. Bênçãos, também ainda dentro do subtópico bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas e eles tornam-se preparados para serem usados em Deus em sua obra. Quem busca a santidade, meu irmão, é usado pelo Espírito Santo para fazer o ídolo do Senhor. Por vezes você está sendo usado para uma pessoa, nem sabe que está sendo, mas o Espírito Santo está vendo o espaço ali, né, de santificação, de testemunho, e a pessoa que está precisando ouvir uma palavra sua, mesmo sem você saber que está sendo usado pelo Espírito, né, ele, pelo testemunho que você vem dando, pela busca incansável, por não desistir de Deus, por acreditar em Jesus Cristo, por ter o Espírito Santo, a confiança nas palavras e nos conselhos do Espírito Santo, a pessoa que precisa receber algo da parte de Deus vai receber através de você. Amém? E a síntese do tópico 4 diz que devemos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, nem em parte não, viu, meus amados? Então, estamos concluímos mais uma lição maravilhosa. Já convido você para a live da próxima terça-feira, dia 18, pontualmente às 19h30. Mande a sua participação através do quadro Fala Bênção para o zap 839-8139-8015. Vou repetir, 83 o DDD 98139-8015, né, que você participará conosco da nossa live ao vivo, pontualmente às 19h30. E também já fica o convite para próximos final de semana, né, nós estudarmos a lição 8 da terceira revista referente ao terceiro trimestre. Amém? Então que Deus te abençoe, meu irmão. Que essas palavras ministradas pelo Espírito Santo de fato possam entrar no teu coração e que tu busque, por mais que nesse momento pareça ser muito difícil acontecer aquilo que Deus está te pedindo, mas pelo menos tenta, pelo menos deixa, né, ele perceber que dentro do teu coração tem uma vontade ali de fazer, por mais que você esteja sem força, mas você precisa demonstrar isso para ele, dizer que pelo menos quer. Senhor, eu estou sem força, eu não sei como é que eu vou começar, mas me ajuda, que aí sim ele vai te ajudar. Aí sim ele vai te ajudar. Agora, se tu continuar persistindo e insistindo, insistindo, persistir é diferente de insistir, insistindo em não ouvir e achar que essas palavras, né, que essa busca pela santificação não é para você, é para outro, então eu não tenho mais o que te dizer, somente te desejar a paz do Senhor nesta noite. Amém? E que o Senhor continue te dando a oportunidade de ser e viver essa nova vida cristã. Amém? Então, um abraço e a graça e a paz.